Como um escritor se torna escritor? Essa é uma pergunta que muita gente deve se fazer e eu vou falar um pouquinho sobre isso a partir do livro Anos de Formação, os Diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia. Mas antes, a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Antes de acompanhar o conteúdo de hoje, eu peço para que vocês ativem o sininho das notificações. E para quem ainda não segue o canal, também clicar ali para seguir, para se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a continuar fazendo os vídeos, ok? Bom, para quem não conhece, o Ricardo Piglia, ou Ricardo Piglia, se tiver aí uma pronúncia mais italiana, né? Já que a Argentina é cheia de uma colônia italiana, é um dos grandes escritores do grande panteão da literatura argentina, que inclui aí Jorge Luis Borges, o Julio Cortázar, o Ernesto Sábato, entre outros. Se ele não está dentro desse panteão aí, dessa Santíssima Trindade, etc., ele está ali circulando em volta, porque é um escritor muito, muito bom. Morreu em 2017. E faz alguns anos que eu li o Respiração Artificial, que inclusive foi o primeiro romance dele. Eu li esse romance, foi o primeiro livro que eu tive contato do Piglia. E depois li o Formas Breves, também achei muito, muito bom. Mas assim, eu me derreti por esse livro aqui, que é o primeiro de uma série de 3 livros, é uma trilogia desse Emílio Renzi. Agora, é preciso que se fale então. Os 3 livros eles já saíram na Argentina. Esse é o primeiro que saiu no Brasil em 2017 pela Todavia. Esse ano está saindo o segundo, que se chama Os Anos Felizes. Esse Anos de Formação contempla de 1957 a 67, se não me engano. E Os Anos Felizes vai contemplar de 68 a 75. Quem é esse Emílio Renzi? Ele é Renzi, sei lá. Quem é esse cara? É uma pessoa que viveu? Uma pessoa é um personagem fictício escrevendo diários? Bom, se a gente pegar ali para ver o nome completo do Ricardo Piglia, é Ricardo Emílio Piglia Renzi. Ou seja, desses 4 nomes ele escolheu 2 para usar como nome literário, que é o Ricardo Piglia. E nessa obra aqui ele usa como se esse escritor chamasse Emílio Renzi. É um duplo, é um alter ego, é um desdobramento de si mesmo. É uma pergunta que daria muita discussão, né? Mas ao meu ver, é fato, eu que estudo autoficção, sem querer impor a toda e qualquer obra o status de autoficção, mas dentro do que os teóricos dizem, e vou me incluir enquanto teórico estudioso da literatura de autoficção, né, porque recentemente defendi um doutorado nesse tema, na obra do Ricardo Mises, digo que sim, se trata de uma autoficção. E, bom, a nomenclatura não vai mudar exatamente a leitura do livro, né, porque é uma mistura de romance, de diário, de tudo que você imaginar, porque é até interessante que o livro, em algumas vezes, ele muda um pouco a voz narrativa de primeira para terceira. Né? Então esse primeiro aqui, que está nos diários, de repente vira terceira, de repente tem um conto ali, e o Emílio Renzi é personagem do conto, ou tem um outro conto que não tem nada a ver nem com Piglia, nem com Renzi. Então assim, é um livro que meio que implode essas categorizações de gênero literário, o que eu acho muito interessante. Eu gosto muito desses livros que se incluem, que se inserem nesse limbo aí, nesse contexto de uma literatura que, bom, o que será que é isso? Né? Um romance, uma novela, um livro de poemas, é um diário, é ficção, não é ficção? Enfim, não que a gente tenha que responder, né? Mas só dizendo para vocês, então, alguns dos elementos que aparecem aqui. O Piglia é uma referência para muita gente, né? Existe uma nova literatura argentina aí que provavelmente teve que passar pelo Piglia,
teve que ler o Piglia e teve o Piglia como uma espécie de sombra durante algum tempo. E também outros escritores, né? Eu vou deixar aqui um card aqui no vídeo para vocês acessarem o vídeo que eu falo sobre literatura argentina, que eu resenhei e falei sobre livros do Pedro Mairal, A Uruguaia, falei sobre o livro da Mariana Henriques, que é As Coisas que Perdemos no Fogo, falei sobre o livro do Patrício Prom, que é O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva, e falei sobre o livro Garotas Mortas da Selva Almada. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a literatura contemporânea produzida na Argentina, acesse esse vídeo que eu falo um pouquinho lá, ok? Então esse romance, eu vou chamar de romance, ele é aquela espécie que a gente chama de, um termo alemão, né, que é o Bildungsroman, que é o romance de formação, porque ele fala justamente, o título está falando isso, né, os anos de formação, ou seja, são os anos em que ele se desenvolve enquanto escritor. Ele é um rapaz que está saindo de casa para ir para a universidade, tem uma relação muito conflituosa com a família, e decide ir para a universidade, lá se forma, e começa a escrever os primeiros textos, etc. Então todo esse percurso, né, ele encontra o Jorge Luis Borges, quer dizer, que é a grande referência da literatura argentina. E aliás, né, gente, vamos pensar bem, se durante muito tempo foi muito difícil escrever num país que tem Machado de Assis como considerado como o grande escritor insuperável em todos os tempos, como nós temos, deve ser muito mais difícil na Argentina, né? Porque o Machado está lá no século XIX, né? Malemar entrou no século XX e já faleceu em 1908. Mas o Borges, ele influenciou muita gente, não só na Argentina como fora. Para ser um grande escritor, quase que você tinha que quase que copiar o Borges ou passar por um mundo borgiano, por um estilo borgiano de ser, senão você não era escritor, sabe? E o Piglia, eu acho que ele vai para um outro lado, assim, ele é menos vanguardista, assim, sabe? Mas é uma relação quase que de, não digo amor e ódio, mas ela é bem ambígua do Piglia em relação ao Borges, que aparece aqui no livro. Outros escritores aparecem, ele faz comentários sobre outros grandes escritores. E nessa formação a gente vê ele estudando, ele encontrando outros escritores, ele participando de movimentos, ou pelo menos estando em contato com alguns movimentos políticos, embora ele não seja bem de esquerda, ele está mais para um anarquismo, assim, sabe? E a gente vê ele pelos bares, pelos cafés, lendo os livros, comprando livros, escrevendo. Ele escreve vários textos ensaísticos, artigos de análise de grandes escritores, o Cesare Pavese, o Sartre, o Ernest Hemingway aparece várias vezes, ele fala do Henry Miller, quer dizer, ele passa até da Virginia Woolf depois, mais pro final ele fala, quer dizer, ele tem um escopo aí gigantesco, assim, muito grande de escritores que o acompanham. Então ele se mostra, esse Emílio Renzi, pensando nele enquanto ser fictício completo, o que é uma utopia, né? Mas vamos pensar assim, ele é um profundo conhecedor da literatura produzida na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. E a gente vê então essa análise, essa aprendizagem, quando ele vai começando a entender a visão de mundo do Hemingway, o que o narrador dele no conto faz, o que depois de muito tempo o narrador dos romances dele passa a fazer, etc. Então mostra um desenvolvimento aí, não só da própria escrita, mas também do conhecer das ferramentas literárias, das engrenagens de uma boa literatura, de como ela deve ser bem escrita, né? Então, e assim, o Renzi é fudido, né? Ele não é exatamente aquela figura do escritor, oh meu Deus, né? Mas ele é um cara desapegado, assim, sabe? Porque ele vive entre La Plata, onde ele dá aula, e Buenos Aires, que é a cidade que ele escolheu para morar, e onde a coisa realmente acontece, né? Artisticamente. E a gente vê ele morando 3, 4 dias em La Plata, 2, 3 em Buenos Aires, e ele mora 2 meses numa pensão, 1 mês em outro apartamento, ele está sempre precisando de dinheiro para aluguel, às vezes ele ganha uma grana antecipada para escrever um livro, ou ganha um prêmio literário, e essa grana, em vez de ele poupar e pagar alguns aluguéis adiantado,
ele não se furta, né? Ele não hesita em comprar um livro caro, edição de luxo, ir para um café, tomar um café, depois perder esse livro, passar o dia no café, né? Depois perder as anotações, né? Porque perde o livro. Então, assim, é uma figura muito, muito interessante, porque ele então não tem apego nem material com as coisas, nem com objeto livro. E nenhum apego a um local, a uma residência, a móveis, a nada. Em relação a pessoas, parece que ele também desenvolve um certo desapego. Ele é um pouco libertário nesse sentido. Ele tem várias relações conflituosas com várias mulheres. Ele até se apaixona por uma ou outra. Mas essa relação ela nunca é de fato fechada também, acredito eu, né, por esse perfil assim de desapego que o Renzi tem em relação a tudo. Então é esse cara que não cria raízes, né? Ele gosta de estar em sempre deslocamento, embora um deslocamento dentro de um certo eixo ali, Buenos Aires, La Plata, mas é uma pessoa que gosta de se deslocar muito. Então ele vai de um bairro para o outro, vai para La Boca, nos bairros mais chiques ele acaba nunca fixando, né? Como Palermo, por exemplo, mas ele vai para outros tantos. E então são esses anos aí que são os anos de formação desse escritor Renzi, que, como eu disse, remete muito à figura do Ricardo Piglia. Então é uma delícia ler esse livro, porque é um catatal, gente. Tem, vamos lá, 300 e bolinha, né? 377 páginas, quer dizer, não é, você não lê da noite pro dia, né? Mas eu me lembro de ter momentos muito gostosos lendo o livro, eu vinha para casa para terminar o livro logo. Foram momentos muito gostosos de ler o livro. Então eu separei 3 trechinhos para ler para vocês, para falar um pouquinho desse universo dele, né? É estranho ver algo que escrevi ser representado no palco. Também é curiosa a sensação de ver o público, muito numeroso nessa noite de estreia, reagindo com risadas, silêncios comovidos e aplausos às palavras de uma ficção que eu escrevi. Sempre estranho a experiência de ler um texto em voz alta. Há uma facilidade enganosa nesse ato. A leitura verdadeira, ao contrário, é silenciosa, pessoal, requer isolamento e uma paixão secreta. Ler em voz alta diante de um público é diferente da experiência literária. Ou seja, ele fala da leitura silenciosa, da leitura em voz alta, em público, e de uma espécie de adaptação ao teatro de uma peça, de uma obra dele. De como essas experiências são muito diferentes, né? Então, para ver como ele transita em vários lugares. Outro aqui, trecho muito legal, que é o encontro com Borges. Sensação de estar diante da literatura, ou melhor, de ver em funcionamento uma maravilhosa máquina de fazer literatura. Fala lenta, com estranhos cortes no interior da frase. Absurdamente, eu tinha a tentação de lhe oferecer as palavras faltantes, como se ele parasse porque lhe fugiam. E no fim, sempre puxava uma palavra diferente daquela que eu havia imaginado, mais bonita e mais exata que a minha. Como não ter o Borges como uma figura amedrontadora e assim de extremo encanto, mesmo não escrevendo como ele, mesmo não sendo de uma linha literária como a do Borges. O Piglia prova isso, né? Que é aquela coisa tipo assim, não, eu vou dizer, fala assim, e o Borges sempre tirava da cartola uma palavra que parecia mais bonita. E ele fala do Borges enquanto uma máquina de fazer literatura, que ele estava diante da própria literatura. Olha como isso é forte para os argentinos. Então, assim, viver no país de Borges, ser escritor no país de Borges, não me parece ser algo tão simples. O Piglia conseguiu muito, muito bem, acredito, a partir do que eu li dele. E depois ele comentando sobre essa questão da formação da imagem de escritor, né? É preciso evitar a sacralização da literatura transformada no absoluto, por exemplo, sábado. E, portanto, uma tolice sem sentido. E também o contrário, como faz Henry Miller, que nos diz que seus romances estão sendo escritos a partir da própria vida, sem forma. Outro embuste. Olha, 2 críticas pesadas a 2 grandes escritores, hein? Sábato e Henry Miller. Sábato constrói primeiro sua figura de escritor atormentado, e Miller leu primeiro Thomas Wolfe. Os diários evitam essas 2 ilusões e montam um caminho incerto e frágil. Quer dizer, ele está falando sobre a própria criação da imagem de escritor e de como nasce a ideia das coisas a partir da vida ou da ficção ou do que mais.
E aqui ele dá porrada nos dois, inclusive ele escreve um livro que indica que parece que nasce da vida, mas na verdade nasce, não nasce, ele insere nesse limbo que é o meio entre realidade e ficção. Digo para vocês que adorei esse livro, eu estou muito com grandes expectativas para os Anos Felizes, já encomendei, tá para chegar nos próximos dias, e assim que chegar eu vou ler com afinco. Quem sabe não faço o vídeo 2 dele, né? Daí faço o vídeo sobre os Anos Felizes. Mas é isso, gente. Se vocês não conhecem Ricardo Piglia, procurem. Não precisa ser os cadernos, os diários do Emílio Renzi, pode ser outros romances, pode ser uns livros de contos que também escreveu muito bem. Só procurar no Google, tem muitas informações. Os livros dele não são tão difíceis de achar no Brasil. E eu indico bastante, ok? E antes de fechar a janelinha aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar, dar um like, ok? Um grande abraço e até mais!